Olá, seja bem-vindo a mais um encontro da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva aqui no Educa Recife. Meu nome é Thaís Luz e esse é o meu sinal. Hoje vamos falar um pouco sobre avaliação e surdez. Nós que estamos vindo de uma série de programas falando sobre avaliação, não é? Vimos um pouco sobre o que é avaliação, a legislação com relação à avaliação dos estudantes com deficiência e hoje vamos falar de como avaliar esse estudante surdo dentro da sala regular. Você, professor da sala regular, se você tem esse estudante surdo, como seria essa sua avaliação? Como está sendo essa avaliação? Então, vamos pensar um pouco hoje sobre como nós devemos, ou como uma orientação de como avaliar nossos estudantes com surdez. Bom, aqui eu trouxe a LDB mais uma vez, falando no seu artigo 24, que a avaliação é contínua, não é, e cumulativa. Do desempenho, avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Então, é importante ter esse olhar, esse entendimento na hora que você, professor, estiver avaliando esse estudante surdo. Aliás, não só o surdo, não é todos os estudantes, mas em específico, esse aluno com surdez, ele também deve ser observado, avaliado de forma qualitativa e não quantitativa, deve ser observado e avaliado num determinado prazo, né, a longo prazo, e não só apenas naquela atividade específica. É importante esse olhar na hora da avaliação do estudante surdo. Complementando aí a LDB, nós temos também a Lei 10.346, de 24 de abril de 2002. Nela, no seu parágrafo único, ela fala especificamente da surdez. Então, a língua brasileira de sinais, Libras, não poderá substituir a modalidade escrita da língua portuguesa. Como bem sabemos, a Libras é uma língua oficial, não é? Mas, mesmo assim, ela não pode substituir, não é? Ela não vai substituir a língua portuguesa. Então, esse estudante surdo, por mais que ele também deva ser alfabetizado na sua língua materna, na sua primeira língua, que é a Libras, essa Libras ela não pode substituir a língua portuguesa, não é? A língua majoritária do Brasil, e mesmo é a língua que ele vai se comunicar aí com a sociedade em si, não é? Na TV, na internet, enfim, nos meios de comunicação. Então, ele precisa, sim, adquirir o português para o seu conhecimento, para a sua experiência de mundo, para a sua vivência. Mas a Libras ela não pode, apesar de ser respeitada, tem que ser, esse estudante é interessante que seja alfabetizado, que ele viva dentro da comunidade surda, utilizando a sua primeira língua, que é a Libras, ela não vai substituir a língua portuguesa. Então, o português também vai ser avaliado dentro do período escolar do estudante surdo. Temos também um decreto, esse decreto número 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que ele fala no seu artigo 14, adotar mecanismos de avaliação coerentes com o aprendizado de segunda língua, na correção das provas escritas, valorizando o aspecto semântico e reconhecendo a singularidade linguística manifestada no aspecto formal da língua portuguesa. Então, esse decreto fala especificamente da Libras, da avaliação desse surdo, da avaliação do português desses estudantes com surdez. Então, perceba que a própria lei ela já vai ali mostrando os caminhos de avaliação deste estudante surdo. Então, é preciso que, como ali está colocando,
mecanismos de avaliações que sejam coerentes com o aprendizado de uma segunda língua, não é? Já que o português, para o estudante surdo, é uma segunda língua. Lembrando que a L1, a língua materna do aluno surdo, é a Libras. Então, ele vai aprender o português escrito como uma segunda língua. Então, é com esse olhar que você, professor, deve avaliar esse estudante, avaliar a escrita desse estudante. Ele está ali representando, escrevendo uma segunda língua, não é dentro da língua materna dele. Então, vão acontecer algumas distorções, algumas diferenças que o professor precisa estar atento, não é? Para entender que ele está escrevendo como ele, dentro do raciocínio da L1 dele, da língua materna dele. Então, o professor precisa estar atento a essa característica específica da comunidade surda, do seu estudante surdo. Bom, para fazer uma avaliação que seja pertinente para aquele estudante surdo, você, professor, precisa adequar, não é? Precisa fazer algumas adequações dos métodos de ensino. Então, você não pode achar que, do mesmo jeito que você ensina o português para os estudantes ouvintes, esse estudante surdo, ele vai aprender da mesma maneira. Se você tem um estudante surdo dentro da sua sala regular, é importante ter um pouco de conhecimento sobre a língua de sinais, conhecer como é que se forma essa língua, como é que esse estudante faz uso dessa língua. Porque não vai ser, não é? A gente sabe que o português, ele é uma língua oral e a Libras é uma escrita, é uma língua, perdão, gesto-visual. Então, são meios diferentes de se alfabetizar. Então, o professor precisa ter um método de ensino diferenciado para esse estudante. Como seria, a gente vai falar um pouco mais detalhado num próximo momento. Conhecimento prévio. É importante conhecer esse estudante. Quem é esse estudante? Qual o conhecimento prévio que ele tem? O que é que ele traz de aprendizagem? O que é que ele traz de conhecimento de Libras e da língua portuguesa? Porque para ensinar o português, ele precisa ter um conhecimento, não é, mínimo de língua de sinais. Então, você, professor, precisa saber como está esse conhecimento, qual é o nível de conhecimento, a bagagem e o conhecimento prévio que esse estudante está trazendo na sua sala, para a sua sala esse ano. Então, perceba isso também, para a partir daí conseguir fazer um planejamento que se adeque a esse estudante. Bom, um outro ponto a ser observado seria a sua concepção de avaliação. O que você, professor, entende por avaliação? Será que a avaliação ela é aquele dia da prova e eu corrijo ali o que ele tem, o que ele conseguiu responder ou não? Lá da lei que nós acabamos de ver, ela coloca que essa avaliação ela precisa ser contínua. Essa avaliação precisa ser qualitativa. Então, é importante o professor saber qual a sua concepção de avaliação. Como é que eu vou avaliar os meus estudantes e como é que eu vou avaliar esse meu estudante surdo. Outro ponto também importante para uma avaliação adequada do seu estudante surdo seriam os instrumentos de avaliação. Quais instrumentos eu estou utilizando? Seria um trabalho? Seria apenas aquela avaliação escrita na semana das provas? Então, esse instrumento que o professor, você professor, vai utilizar para avaliar esse estudante surdo também é muito importante e vai fazer muita diferença na hora de avaliar esse seu estudante. Bom, essa reflexão, a prioridade do professor é ampliar estratégias e possibilidades de aprendizagem, almejando bons resultados.
Então, essa deve ser a prioridade do professor, ampliar estratégias e possibilidades para que esse estudante ele consiga bons resultados. Então, essa avaliação do estudante, não é, vai depender de como você, professor, trabalhou o dia a dia na sua escola, trabalhou o dia a dia com esse seu aluno surdo. Vai refletir, não é, o seu trabalho nessa avaliação. Então, é preciso sim nós estarmos atentos com o que nós estamos proporcionando a esses estudantes para que na avaliação eles nos tragam bons resultados e eles sempre consigam evoluir em sua aprendizagem. Bom, nesse primeiro momento, nós trouxemos aqui algumas leis específicas de como avaliar esse estudante surdo, da importância de ser respeitada a primeira língua dele, que é a Libras, mas que não tira a importância desse estudante surdo também trabalhar, aprender e utilizar a língua portuguesa, mas que o professor esteja sempre atento, que a língua portuguesa está sendo ensinada a ele como uma segunda língua. E como uma segunda língua, vai haver ali algumas distorções que o professor precisa estar atento para fazer uma avaliação, entender, perceber que esse estudante, ele quis escrever o que ele quis passar, não é? Se ele conseguiu se expressar ali através da escrita, e o que é que nós podemos fazer enquanto professor para ajustar essa escrita desse estudante surdo com as normativas da língua portuguesa. Nós ficamos por aqui, eu espero que você tenha gostado. No nosso próximo momento, nós vamos detalhar um pouco mais essas estratégias, esses instrumentos de avaliação para o estudante surdo. Eu te espero no nosso próximo momento. Até lá!